O pelotão de fuzilamento estava formado. A mulher, amarrada ao poste, tinha apenas 18 anos. Seus olhos não mostravam medo, apenas uma dignidade estranha para uma escrava condenada. O capitão levantou a mão para dar a ordem, mas antes que pudesse falar, um jovem soldado gritou: "Esperem!" O que aconteceu naquele dia mudaria o destino de 2 impérios. Inscreva-se no canal e ative o sininho para saber essa história incrível. Estamos em 1865, na cidade do Rio de Janeiro. O Império do Brasil estava no auge de seu poder. A Guerra do Paraguai consumia milhares de vidas. E em meio a esse caos, existiam 2 mundos completamente separados: o dos senhores e o dos escravos. Mas havia um terceiro mundo, secreto e perigoso: o dos fugitivos, dos rebeldes, dos que ousavam sonhar com liberdade. Nosso soldado se chamava Thomas Almeida. 23 anos, cabelos escuros, olhos verdes intensos. Ele havia se alistado no exército 3 anos antes, fugindo de uma vida de pobreza em Minas Gerais. Era um soldado exemplar, corajoso, leal, seguia ordens sem questionar. Mas havia algo nele que seus superiores não sabiam. Ele tinha um coração que ainda não havia sido endurecido pela guerra. A mulher no pelotão de fuzilamento se chamava Amina. Pelo menos era assim que todos a conheciam. Era uma escrava que havia fugido da fazenda de um poderoso senador 3 meses antes. Durante sua fuga, ela havia ferido gravemente um feitor que tentou capturá-la. Por isso, foi condenada à morte. Execução pública, como exemplo para outros escravos que pensassem em fugir. Mas a verdade sobre Aminá era muito mais complexa e perigosa. Seu verdadeiro nome era Adaese, que significa filha do rei, na língua iorubá. Ela era princesa do reino de Oió, na África Ocidental. Havia sido sequestrada aos 15 anos durante um ataque de traficantes de escravos. Vendida no Brasil, ela passou 3 anos escondendo sua verdadeira identidade, planejando sua fuga, esperando o momento certo. Naquela manhã de junho, Tomás estava de guarda na praça da execução. Ele havia participado de fuzilamentos antes, mas sempre de inimigos de guerra, nunca de uma mulher desarmada. Algo nele se revoltava. Ele olhou para Aminá e viu, pela primeira vez, não uma escrava criminosa, mas uma pessoa. Uma jovem da sua idade, com sonhos roubados, com uma vida que estava prestes a terminar injustamente. O capitão responsável pela execução era João Ferreira, um homem cruel conhecido por sua brutalidade com escravos. Ele lia a sentença em voz alta. Aminá, escrava fugitiva, propriedade do senador Barrows, condenada à morte por tentativa de homicídio e insurreição. A sentença será cumprida imediatamente. O pelotão carregou as armas. O silêncio na praça era absoluto. Centenas de pessoas observavam, incluindo dezenas de escravos forçados a assistir. Foi nesse momento que Thomas fez algo que nem ele mesmo entendia. Ele deu um passo à frente e gritou: "Esperem!" Todos os olhos se viraram para ele. O capitão Ferreira ficou vermelho de raiva. "Soldado Almeida, volte para sua posição imediatamente." Mas Tomás continuou andando em direção ao poste. Seu coração batia descompassado. Ele não tinha um plano. Apenas sabia que não podia deixar aquilo acontecer. "Capitão", disse Tomás, sua voz surpreendentemente firme. "Solicito permissão para verificar a identidade da prisioneira. Tenho razões para acreditar que pode haver um erro." Ferreira estava furioso. Que absurdo é esse, soldado? A mulher foi identificada, julgada e condenada. Volte agora ou será preso por insubordinação. Mas Thomas já estava ao lado de Aminá, olhando diretamente em seus olhos. O que Thomas viu naqueles olhos o deixou paralisado. Não era o olhar de uma escrava derrotada. Era o olhar de alguém que tinha autoridade, nobreza, força interior. Aminá o estudava também, surpresa com a coragem daquele soldado. "Quem é você?" Ele sussurrou em voz baixa, apenas para ela ouvir. "Alguém que deveria estar morta há muito tempo."
Ela respondeu em português perfeito, sem sotaque de escrava, mas com a dicção de alguém educado. Tomás tomou uma decisão insana naquele segundo. Ele se virou para o capitão e gritou: "Esta mulher é uma espiã paraguaia. Ela não pode ser executada sem interrogatório do alto comando." Era uma mentira absurda, mas dita com tanta convicção que causou confusão. Os soldados murmuravam. O capitão Ferreira estava dividido entre cumprir a ordem de execução e arriscar matar uma possível fonte de inteligência militar. "Soldado Almeida, você perdeu o juízo!" gritou Ferreira. "Essa mulher é uma escrava, não uma espiã." Mas Thomas já havia plantado a semente da dúvida. Ele apontou para Aminá. "Olhe para ela, capitão. Veja como ela se porta. Ouça como ela fala. Nenhuma escrava comum tem essa postura. Se estivermos executando uma espiã sem interrogá-la, o general nos fuzilará a nós. Comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer." A multidão estava agitada. O dono de Aminá, o senador Barros, estava presente e furioso. "Isso é um absurdo. Ela é minha propriedade. Eu exijo que a sentença seja cumprida." Mas outro oficial, um major que estava observando, se aproximou. "Capitão Ferreira, o soldado pode ter um ponto. Se houver a menor chance de ela ter informações sobre o inimigo, precisamos investigar. Leve-a para o quartel." A mina foi levada para uma cela no quartel militar. Thomas sabia que havia apenas adiado o inevitável. Eventualmente descobririam que ela não era espiã e seria executada. Ele tinha, no máximo, algumas horas para descobrir quem ela realmente era e, de alguma forma, salvá-la. Mas por que estava fazendo isso? Ele nem a conhecia. Era apenas uma escrava fugitiva. Mas seu coração dizia algo diferente. Naquela noite, Thomas conseguiu ser designado como um dos guardas da cela de Aminá. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou das grades. "Por que você fez isso?" ela perguntou, sua voz calma, mas cheia de curiosidade. "Não sei", ele admitiu. "Mas há algo em você. Você não é apenas uma escrava fugitiva, é?" Aminá o estudou por um longo momento antes de responder. "Meu nome não é Aminá", ela começou. "Sou Adaese, filha de Ogunlade, rei de Oió. Fui capturada durante uma invasão quando tinha 15 anos. Meus pais provavelmente pensam que estou morta. Meu irmão é o próximo na linha de sucessão." Thomas ouviu, dividido entre acreditar nela e pensar que era loucura. "Você tem como provar isso?" ele perguntou. Ela sorriu amargamente. "Como? Todas as minhas marcas reais foram queimadas da minha pele." Mas então ela mostrou algo. Escondido em seu cabelo, havia um pequeno medalhão de ouro com símbolos estranhos. "Isto era da minha mãe. É a única coisa que consegui esconder dos traficantes. Tem o selo real de Oió." Tomás pegou o medalhão. Era claramente antigo e valioso, não algo que uma escrava comum teria. Os símbolos eram complexos, diferentes de qualquer coisa que ele já tinha visto. "Mesmo que eu acredite em você", disse Tomás, "isso não muda nada. Você está condenada à morte. Amanhã de manhã, quando descobrirem que você não é uma espiã, será executada." Adaese acenou calmamente. "Eu sei. Já deveria estar morta há 3 anos. Cada dia que vivi desde então foi um presente. Não tenho medo da morte, soldado. Tenho medo de morrer sem que alguém saiba quem eu realmente sou." Algo em suas palavras tocou profundamente Tomás. Ele pensou em sua própria vida, em como havia se tornado apenas mais um soldado sem nome, sem identidade. "E se eu te ajudasse a fugir?" ele ouviu-se dizer, surpreso com suas próprias palavras. Adaese olhou para ele com intensidade. "Por quê? Você não me conhece. Arruinaria sua vida por uma estranha?" "Porque seria a primeira coisa certa que faço em anos", ele respondeu. Tomás passou a noite elaborando um plano impossível. O quartel tinha guardas em todas as saídas. As chaves das celas ficavam com o oficial de plantão. E mesmo que conseguisse libertá-la, para onde iriam? A cidade inteira estaria procurando por eles. Mas ele não podia simplesmente ficar parado e deixá-la morrer. Havia algo naquela mulher que o fazia querer ser melhor do que era. Às 3 da manhã,
Thomas colocou seu plano em ação. Ele havia misturado láudano, um sedativo comum, na bebida do oficial de plantão. Quando o homem adormeceu, Tomás pegou as chaves. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ele abriu a cela de Adaese. Vamos, agora! Ela se levantou, seus olhos brilhando com esperança e determinação. Eles saíram pelos fundos do quartel, onde Tomás sabia que havia um ponto cego na vigilância. Conseguiram chegar às ruas escuras do Rio de Janeiro sem serem vistos. Mas agora vinham os desafios reais. Eles eram um soldado desertor e uma escrava fugitiva, os dois crimes mais graves no Império. Se fossem capturados, ambos seriam executados. Precisavam sair da cidade antes do amanhecer. Tomás os levou para os estaleiros, onde sabia que navios partiam antes do amanhecer para evitar o calor do dia. Eles precisavam encontrar um capitão que aceitasse transportá-los sem fazer perguntas. Era arriscado, mas era a única opção. Adaese seguia em silêncio, seus sentidos alertas. Ela havia sobrevivido 3 anos escondendo-se. Sabia como ser invisível quando necessário. Nos estaleiros, eles encontraram um velho marinheiro chamado Benedito. Ele tinha um pequeno barco de pesca que fazia viagens de comércio para o sul. Tomás ofereceu todo o dinheiro que tinha, mais seu relógio de bolso, herança de seu pai. Benedito olhou para eles com olhos experientes. Vocês estão fugindo, ele declarou. Não era uma pergunta. Tomás não negou. Podemos pagar, foi tudo o que disse. Benedito cuspiu no chão e pensou por um longo momento. Meu próprio filho foi levado pelo exército há 2 anos. Nunca mais voltou. E minha neta nasceu livre porque sua mãe conseguiu comprar a liberdade. Eu entendo de fugir. Ele aceitou o dinheiro. Posso levá-los até Santos. De lá, vocês estão por conta própria. Era tudo o que eles precisavam. Deixe seu like se está gostando da história. Eles partiram antes do amanhecer. Tomás e Adaese se esconderam no porão pequeno do barco, entre caixas de mercadorias. Era apertado, escuro e cheirava a peixe. Mas estavam vivos e livres, pelo menos por enquanto. Enquanto o barco navegava pela Baía de Guanabara, eles ouviram sinos tocando na cidade. O alarme havia sido dado. A fuga foi descoberta. A caçada começou. Durante a viagem de 2 dias até Santos, Tomás e Adaese conversaram muito. Ela contou sobre sua vida como princesa em Oió, sobre palácios de terra vermelha, sobre festivais com milhares de pessoas, sobre aprender línguas e diplomacia. Eu estava sendo preparada para ser uma líder, ela disse. Nunca imaginei que seria reduzida à propriedade de outro ser humano. Thomas contou sobre sua própria vida. Filho de um ferreiro pobre, criado em uma vila pequena. Eu me alistei porque estava com fome, ele admitiu. Não por patriotismo ou glória, apenas fome. Adaese tocou sua mão. Honestidade é uma forma de coragem. Você tem mais nobreza que muitos nobres que conheci. Era a primeira vez que alguém via valor em Thomas, além de sua habilidade de seguir ordens. Quando chegaram a Santos, Benedito os avisou. A notícia da fuga já deve ter chegado aqui. Vocês precisam sair da costa, ir para o interior. Há quilombos na serra, comunidades de escravos fugidos. Procurem por um lugar chamado Quilombo da Lua Cheia. O líder de lá é um homem chamado Zumba. Digam que Benedito os enviou. Ele lhes deu comida, um mapa rudimentar e uma arma, uma velha pistola. Tomás e Adaese começaram a jornada para o interior. Viajavam à noite, escondiam-se durante o dia. A serra era densa, cheia de perigos. Animais selvagens, terreno traiçoeiro e patrulhas de capitães do mato que caçavam escravos fugidos. Mas também havia beleza. Adaese nunca tinha visto a Mata Atlântica. É diferente da floresta da minha terra, ela disse, mas igualmente majestosa. 3 dias depois, eles foram encontrados. Não por soldados, mas por quilombolas. 5 homens e 2 mulheres apareceram silenciosamente, rodeando-os com lanças e facões. O líder, um homem alto com cicatrizes rituais no rosto, perguntou:
Quem são vocês e por que estão em nosso território? Thomas levantou as mãos, mostrando que não eram ameaça. Benedito, o pescador, nos enviou. Procuramos Zumba e o quilombo da lua cheia. A tensão diminuiu um pouco. Benedito é um amigo antigo, disse o líder. Eu sou Zumba, mas primeiro preciso saber suas histórias. Como confio que não são espiões? Tomás contou tudo. O fuzilamento impedido, a fuga, quem Adaese realmente era. Zumba ouviu em silêncio. Quando Tomás terminou, Zumba se virou para Adaese. Você é mesmo uma princesa africana? Sou, ela respondeu com dignidade. Zumba a estudou e então fez algo surpreendente. Ele se ajoelhou. Meu pai era de Oió. Ele me ensinou as histórias, os símbolos, a língua. Se você é quem diz ser, deve conhecer o cumprimento real. Adaese não hesitou. Ela falou em Yorubá, palavras que Tomás não entendia, mas que claramente tinham significado profundo. Zumba respondeu no mesmo idioma. Quando terminaram, ele se levantou com lágrimas nos olhos. Ela é real. O quilombo da lua cheia era mais do que Tomás imaginava. Não era apenas um esconderijo, mas uma comunidade completa. Cerca de 200 pessoas viviam ali. Homens, mulheres, crianças. Havia casas, plantações, oficinas. Era um pedaço de liberdade escondido nas montanhas. Construímos isto ao longo de 20 anos, explicou Zumba. Somos invisíveis para o Império e lutamos para permanecer assim. Adaese foi recebida com reverência. Muitos dos quilombolas eram de regiões oeste africanas e reconheciam a realeza quando a viam. Para eles, ela não era apenas uma fugitiva, era um símbolo de que eles vieram de lugares onde eram pessoas livres, onde tinham dignidade e poder. Sua presença elevava o espírito de todos. Mas ela insistia: não me tratem como princesa aqui. Aqui sou apenas Adaese, uma mulher livre como vocês. Tomás, por outro lado, era visto com desconfiança. Ele era um soldado imperial, um branco, um ex-perseguidor. Alguns quilombolas queriam expulsá-lo, ou pior, mas Adaese defendeu-o. Este homem arriscou tudo para me salvar. Ele é digno de confiança. Zumba concordou, mas ele terá que provar seu valor. Palavras são fáceis. Ações mostram o caráter. Tomás aceitou o desafio. Ele trabalharia, lutaria, faria o que fosse necessário. Semanas se passaram. Tomás trabalhou nos campos, ajudou a construir defesas, ensinou táticas militares aos guerreiros do quilombo. Lentamente, ele ganhou respeito. E durante esse tempo, sua conexão com Adaese se aprofundava. Eles passavam noites conversando sobre filosofia, justiça, sonhos de um mundo melhor. Tomás percebia que estava se apaixonando, mas não sabia se ela sentia o mesmo. Adaese também estava mudando. No quilombo, ela redescobrira partes de si mesma que havia enterrado para sobreviver. Sua liderança natural emergiu. Ela começou a ensinar as crianças a ler e escrever. Organizou um sistema de turnos para a vigilância. Sua inteligência e educação eram inestimáveis. E sim, ela também sentia algo por Tomás. Algo que a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Mas o perigo nunca estava longe. Uma tarde, vigias trouxeram notícias alarmantes. Uma grande patrulha militar estava na região, procurando especificamente por uma escrava fugitiva e um desertor. O capitão Ferreira havia assumido pessoalmente a caçada. Ele trouxe 50 soldados, cães rastreadores e capitães do mato experientes. O quilombo estava em perigo. Comente o que você acha que vai acontecer agora. Zumba reuniu o conselho do quilombo. Temos 3 opções: lutar, esconder ou entregar os fugitivos. Houve murmúrios. Thomas se levantou. Eu me entregarei. Não vou colocar todos vocês em risco por minha causa. Mas Adaese o interrompeu. Não. Se vamos morrer, morreremos lutando. Mas prefiro que vivamos. Temos vantagem. Conhecemos o terreno. Eles não. Podemos usar isso. Adaese revelou-se uma estrategista brilhante.
Ela propôs um plano ousado: não esconder o quilombo, mas fazer os soldados pensarem que o quilombo estava em outro lugar completamente diferente. Eles criariam uma trilha falsa, deixariam pistas deliberadas, levando para um vale isolado. Lá, preparariam armadilhas. Não precisamos matá-los, apenas desencorajá-los o suficiente para que desistam. O plano foi colocado em ação. Tomás, com seu conhecimento militar, ajudou a projetar armadilhas. Fossos escondidos, redes nas árvores, alarmes falsos. Os melhores rastreadores do quilombo criaram trilhas falsas. Tudo tinha que parecer real o suficiente para enganar capitães do mato experientes. Era arriscado. Se falhassem, o quilombo seria destruído e todos seriam capturados ou mortos. A patrulha de Ferreira caiu na armadilha. Eles seguiram as trilhas falsas, confiantes de que finalmente encontrariam o quilombo escondido. Quando entraram no vale preparado, o caos começou. Soldados caíram em fossos. Redes os capturaram nas árvores. Pedras rolaram colina abaixo. Não houve mortes, mas muitos ficaram feridos e todos ficaram aterrorizados. Eles pensaram que estavam sob ataque de um exército invisível. Ferreira ordenou retirada imediata. Ele não estava preparado para o que encontrou. Em seu relatório, ele escreveria que o quilombo era defendido por forças sobrenaturais e que seria necessário um batalhão completo para atacá-lo. O Império, já sobrecarregado com a guerra, não tinha recursos para tal operação. O quilombo da lua cheia estava seguro, pelo menos por enquanto. A vitória foi comemorada por dias. Naquela noite, após a vitória, Tomás e Adaese se encontraram perto do rio que corria pelo quilombo. "Você foi incrível", ele disse. "Onde aprendeu estratégia militar?" "Com meu pai", ela respondeu. Ele acreditava que uma líder precisava entender guerra, tanto quanto diplomacia. Nunca pensei que usaria essas lições assim. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a água correr. Então, Adaese pegou a mão dele. "Thomas", ela disse suavemente. "Você sabe que não podemos ficar aqui para sempre, não sabe?" Ele acenou. "Eu sei, o Império nunca desistirá completamente. E você deveria voltar para sua terra, para seu povo." "É o que você quer? Que eu vá embora?" Ele a encarou. "Não, mas não posso ser egoísta. Você é uma princesa. Tem um reino esperando por você." "Talvez", ela disse, "mas talvez meu destino seja outro agora." Eles se beijaram pela primeira vez naquela noite. Foi um beijo que carregava meses de tensão, perigo, crescimento mútuo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. "Eu te amo", ele disse, surpreso com a facilidade das palavras. "Eu também te amo", ela respondeu. "Mas nosso amor é complicado. Somos de mundos diferentes, em todos os sentidos. Então criaremos nosso próprio mundo", ele propôs. Meses se passaram. Tomás e Adaese se tornaram líderes respeitados no quilombo. Eles se casaram em uma cerimônia que misturava tradições africanas e brasileiras. Não havia padre ou papel oficial, mas havia amor, comunidade e compromisso. Zumba os abençoou. "Vocês dois são o símbolo de que um novo mundo é possível. Um mundo onde origem não importa, apenas caráter." Foi o dia mais feliz da vida de ambos. Mas a felicidade seria testada. Um ano depois do casamento, um visitante inesperado chegou ao quilombo. Era um homem negro, alto e nobre, vestido em roupas que claramente não eram brasileiras. Ele foi trazido pelos vigias, que disseram que ele insistia em falar com a princesa de Oió. Adaese ficou pálida quando o viu. "Kwame", ela sussurrou incrédula. "Você está viva, minha irmã." O homem respondeu em Yorubá, lágrimas escorrendo. Kwame era o irmão mais novo de Adaese. Após seu desaparecimento, ele havia jurado encontrá-la ou morrer tentando. Levou 3 anos de busca, atravessando o oceano, investigando redes de tráfico de escravos, seguindo pistas fracas. "Nosso pai está velho agora", ele disse.
Nosso reino precisa de você. Eu vim levá-la para casa. Adaese estava em choque. Ela havia desistido de voltar. Construíra uma nova vida. E agora? A notícia causou tumulto no quilombo. Adaese realmente era uma princesa. Havia prova viva. Kwame trouxe presentes do rei: ouro, tecidos, especiarias. Mas, mais importante, trouxe uma oferta. Meu pai mandou um navio. Está ancorado na Bahia, esperando. Qualquer pessoa que queira voltar para a África pode vir. Ele oferece passagem gratuita e proteção. Para muitos no quilombo, era um sonho impossível se tornando realidade. Adaese estava dividida. Parte dela queria desesperadamente voltar para casa, ver seus pais, recuperar seu lugar. Mas outra parte dela amava Tomás. Amava a comunidade que haviam construído. Vem comigo, ela implorou a Tomás naquela noite. Em Oió, você seria respeitado. Meu pai te aceitaria. Mas Tomás balançou a cabeça. Eu não pertenço à África, Adaese. Assim como você não pertence mais completamente a Oió. Mudamos. Crescemos. Então o que fazemos? Ela perguntou desesperada. Escolhemos, ele disse. E qualquer escolha que você fizer, vou respeitar. Se você decidir voltar, não vou segurá-la. Você tem obrigações para com seu povo. Eu entendo. E você, viria comigo? Para a África. Eu seria sempre o estrangeiro, o branco, o forasteiro. Sua família me toleraria, mas nunca me aceitaria verdadeiramente. Você sabe que é verdade. Adaese passou dias em agonia de indecisão. Kwame a pressionava suavemente. Nosso pai está doente, irmã. Ele pode não ter muito tempo. Você quer que ele morra pensando que você está perdida? Muitos no quilombo estavam empolgados com a possibilidade de voltar para a África. Zumba era mais cauteloso. A África que deixamos não existe mais. Décadas passaram. Podemos ser estranhos em nossa própria terra. Deixe seu like nesta história incrível. Tomás não pressionava Adaese, mas ela via a dor em seus olhos. Ela o amava profundamente, mas também amava sua família. Como escolher? Uma noite, ela teve um sonho. Viu sua mãe, mais velha agora, esperando na entrada do palácio. Viu seu pai, frágil e doente. Viu seu povo, que precisava de liderança. Acordou com lágrimas escorrendo. Ela sabia o que tinha que fazer, mas sabia que quebraria corações, incluindo o seu próprio. Na manhã seguinte, Adaese reuniu o quilombo. Decidi voltar para a África, ela anunciou. Houve reações mistas. Alguns comemoraram, outros ficaram tristes. Mas não vou sozinha. Todos que quiserem vir são bem-vindos. Meu pai prometeu terra, liberdade e proteção. Ela olhou para Tomás, seus olhos implorando compreensão. Ele acenou levemente, tentando ser forte. Dentro, seu coração estava despedaçando. Cerca de 50 pessoas do quilombo decidiram ir. Eram principalmente os mais velhos, que ainda lembravam da África, e alguns jovens curiosos sobre suas raízes. Zumba ficaria. Meu lugar é aqui, ele disse. Continuarei lutando por liberdade nesta terra. Mas vocês levam minhas bênçãos. Os preparativos levaram semanas. Tomás ajudou em tudo, escondendo sua dor atrás de trabalho constante. A noite antes da partida, Tomás e Adaese ficaram acordados até o amanhecer. Eu poderia ficar, ela disse pela 100ª vez. Não, ele respondeu. Você tem um dever. Seu povo precisa de você. E, francamente, você é boa demais para este mundo. Você merece um reino, não uma vila escondida nas montanhas. Você faz parecer que não sou forte o suficiente para ficar. Você é forte demais. É por isso que deve ir. E se eu pedir para você vir? Ela perguntou uma última vez. Então eu iria. Ele respondeu honestamente. Seguiria você até o fim do mundo. Mas não seria feliz. E eventualmente você também não seria. Você me amaria, mas sempre se sentiria culpada por me arrancar de minha terra. E eu tentaria me adaptar, mas sempre seria o estrangeiro. Nosso amor mereceria essa tensão constante? Ela chorou porque sabia que ele estava certo.
Pela manhã, o grupo partiu. Kwame liderava, seguido por 50 quilombolas e Adaese. Tomás os acompanhou até a borda do território seguro do quilombo. Ali, ele e Adaese se despediram. Prometa-me algo, ela disse. Prometa que vai viver, que vai encontrar felicidade, que não vai desperdiçar sua vida me esperando. Prometo tentar, foi tudo que ele conseguiu dizer. Eles se beijaram uma última vez. Então, ela se virou e partiu. Tomás ficou parado até que a comitiva desaparecesse completamente na floresta. Depois, ele caminhou de volta para o quilombo em silêncio. Os que ficaram o olhavam com pena e respeito. Ele havia sacrificado seu amor pelo bem maior. Zumba colocou a mão em seu ombro. Dor de amor é o preço da coragem de amar. Você honrou ela, deixando-a ir. Tomás não respondeu. Apenas acenou e foi para sua cabana vazia. Meses se passaram. Tomás mergulhou no trabalho, tornando-se o principal defensor militar do quilombo. Ele treinou guerreiros, fortificou defesas, estabeleceu redes de alerta. Sob sua liderança, o quilombo da lua cheia se tornou praticamente inexpugnável. Mas à noite, sozinho, ele pensava em Adaese. Onde ela estava? Chegou bem? Como era sua vida agora? Ele nunca saberia. Não havia comunicação entre Brasil e Oió. Enquanto isso, Adaese e seu grupo chegaram à Bahia sem incidentes. O navio que Kwame havia trazido era impressionante. Grande, bem armado, com tripulação leal. Nosso pai mandou o melhor. Kwame explicou. Ele não arriscaria perdê-la novamente. A viagem através do Atlântico levou 4 semanas. Adaese passava horas no convés, olhando para o horizonte, dividida entre empolgação e melancolia. Cada onda a levava mais longe de Tomás. Quando finalmente chegaram a Oió, foi surreal. A cidade havia crescido. Novos palácios foram construídos. Mas o essencial permanecia o mesmo. As cores vibrantes, os sons, os cheiros de sua infância. Quando entrou no palácio, sua mãe desmaiou de emoção. Seu pai, velho e doente, chorou pela primeira vez em décadas. Minha filha voltou, ele repetia. Minha filha voltou. Era um momento de pura alegria e dor misturadas. Adaese foi recebida com grande cerimônia. Toda a cidade celebrou seu retorno. Ela era a princesa perdida, agora encontrada. Histórias foram contadas, músicas foram cantadas. Mas Adaese não conseguia se alegrar completamente. Ela pensava em Thomas constantemente. Pensava no quilombo. Parte dela ainda estava no Brasil, entre as montanhas, lutando por liberdade. Ela era uma mulher dividida entre 2 mundos. O rei Ogunlade estava mesmo doente, tuberculose avançada. Ele sabia que não tinha muito tempo. Precisamos preparar sua sucessão, ele disse a Adaese. Você é a mais velha. O trono é seu por direito. Mas Kwame protestou. Pai, eu liderei o reino em sua ausência. Eu mereço o trono. Começou uma tensão política. Adaese não queria o trono, mas sentia que era seu dever. Kwame queria o trono e sentia que havia conquistado. Era uma situação impossível. Adaese decidiu usar sua experiência. Pai, aprendi algo no Brasil. Aprendi que verdadeira liderança não vem de nascimento, mas de serviço. Kwame serviu nosso povo durante minha ausência. Ele merece o trono. Seu pai ficou surpreso. Você abdicaria? Não estou abdicando. Estou reconhecendo realidade. Kwame é o líder que Oió precisa. Mas posso servi-los de outras formas. Posso ser conselheira, diplomata, professora. Kwame estava suspeito. Por que você faria isso? Você tem direito ao trono. Porque passei anos lutando por liberdade, ela explicou. Aprendi que poder não é sobre títulos, mas sobre fazer a diferença. E sinceramente, irmão, eu não quero o trono. Quero algo mais. O quê? Quero voltar ao Brasil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos agora. Você enlouqueceu?
Kwame gritou. Viajei 3 anos procurando você. Arriscamos tudo para trazê-la de volta e você quer voltar para aquele inferno? Não é um inferno para mim, Adaese disse calmamente. Lá eu encontrei propósito, encontrei amor, encontrei uma causa pela qual vale a pena lutar. Aqui eu seria apenas uma peça decorativa no palácio. Seu pai tossiu violentamente antes de falar. Minha filha, o rei disse fraco. Você está apaixonada por esse soldado que te salvou, não está? Adaese acenou, lágrimas nos olhos. Estou, pai, profundamente. E mais que isso, estou apaixonada pela luta, pela comunidade que construímos, por um sonho de mundo melhor. O rei pensou por um longo momento. Então você deve seguir seu coração. Uma gaiola dourada ainda é uma gaiola. Eu não vou prendê-la aqui. Kwame tentou protestar, mas o rei o silenciou. Filho, você será um grande rei. Mas sua irmã é uma guerreira diferente. Ela luta com ideias, com coragem, com amor. Não podemos prendê-la. Ele se virou para Adaese. Mas antes de ir, preciso que faça algo por mim. Preciso que formalize uma aliança. Quero abrir comércio e relações com essas comunidades de fugitivos no Brasil. Vocês podem ser valiosos aliados. Adaese ficou surpresa. Pai, está sugerindo que Oió apoie quilombos? Estou. Se há comunidades de nosso povo lutando por liberdade, devemos apoiá-los. Você será minha embaixadora. Levará recursos, armas, conhecimento. Estabelecerá rotas de comércio secretas. Ajudará na luta contra a escravidão de dentro. Era mais do que Adaese jamais sonhou. Não era apenas permissão para voltar, era uma missão oficial. O rei Ogunlade morreu 2 semanas depois. Adaese permaneceu para o funeral e para a coroação de Kwame. Foi uma cerimônia magnífica. Kwame se tornou rei com todas as honras. Em seu primeiro ato oficial, ele ratificou a missão de sua irmã. Você será nossa embaixadora das diásporas, ele declarou. Representará Oió junto aos nossos povos espalhados pelo mundo. Vá com nossas bênçãos e recursos. Era oficial. Ela estava voltando. Adaese partiu 3 meses após chegar. Desta vez, ela levava 2 navios cheios de suprimentos, armas, ferramentas, sementes, livros, medicamentos. Também levava 10 guerreiros de elite de Oió para ajudar no treinamento militar dos quilombos. E levava algo mais precioso: esperança. Esperança de que a luta pela liberdade não estava sozinha. De que havia um reino inteiro apoiando-os do outro lado do oceano. A viagem de volta ao Brasil pareceu mais longa. Cada dia, Adaese se perguntava: e se Thomas tivesse seguido em frente? E se ele tivesse encontrado outra pessoa? E se ele a odiasse por ter ido embora? Você está nervosa, observou um dos guerreiros de Oió, um homem chamado Jabari. Estou apavorada, ela admitiu. Deixei um pedaço do meu coração lá. Não sei se ainda o encontrarei quando voltar. Quando chegaram ao Brasil, Adaese não foi direto para o quilombo. Primeiro, ela estabeleceu uma rede. Usando dinheiro de Oió, ela comprou uma fazenda isolada na costa que serviria como base de operações. Ali, suprimentos poderiam ser desembarcados secretamente e distribuídos para vários quilombos. Era uma operação arriscada, mas necessária. Levou meses para estabelecer. Cada dia longe do quilombo da lua cheia era uma tortura. Finalmente, tudo estava pronto. Adaese, acompanhada por Jabari e 2 outros guerreiros, fez a jornada para a serra. Seu coração batia mais forte a cada passo. O que encontraria? O quilombo ainda estaria lá. Tomás ainda estaria vivo. Quando chegaram ao território do quilombo, foram imediatamente rodeados por vigias. Mas quando a reconheceram, as lanças foram baixadas. Princesa Adaese voltou. O grito ecoou pela floresta. O quilombo estava em alvoroço. Adaese havia voltado e trouxe aliados e suprimentos. Zumba a abraçou com força. Pensei que nunca mais te veria, filha. Eu também, ela admitiu.
Então, tentando parecer casual, mas falhando completamente. E Thomas? Zumba sorriu. Ele está nos campos de treinamento. Transformou nossos guerreiros em um verdadeiro exército. Mas aviso, ele está diferente. Mais fechado, mais sério. Sua partida o mudou. A Daisy caminhou lentamente até os campos de treinamento. Seu coração estava na garganta. E então ela ouviu. Tomás estava no centro de um grupo de guerreiros, demonstrando técnicas de combate. Ele estava mais musculoso, tinha barba agora, alguns fios grisalhos nas têmporas, apesar de ter apenas 26 anos. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas ainda era ele. Ainda era seu Thomas. Ela chamou seu nome. Tomás congelou no meio de um movimento. Lentamente, ele se virou. Quando viu a Daese, a expressão em seu rosto passou por uma dúzia de emoções em segundos. Choque, descrença, esperança, dor, alegria. Por um longo momento, nenhum deles se moveu. Então, simultaneamente, eles correram um para o outro. Colidiram em um abraço que quase os derrubou. Ambos choravam. Você voltou. Ele sussurrava repetidamente. Você realmente voltou. Sinto muito, a Daese dizia entre lágrimas. Sinto muito por ter ido embora. Sinto muito por ter demorado tanto. Não, ele disse, segurando seu rosto entre as mãos. Você fez o que tinha que fazer. Mas diga-me, por favor, está aqui para ficar ou é apenas uma visita? Ela sorriu através das lágrimas. Estou aqui para ficar. Tenho uma missão oficial agora. Sou embaixadora de Oió para os quilombos. Isso significa que este é meu posto, permanente. Thomas riu, um som que a Daese percebeu que não ouvia há muito tempo. Embaixadora? Então você é oficialmente importante agora. Sempre fui importante, ela brincou. Mas agora tenho um título pomposo e 2 navios cheios de suprimentos para provar. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, ignorando os olhares curiosos dos guerreiros. Finalmente, Tomás perguntou a pergunta que mais importava. Você ainda me ama? Mais do que nunca, a Daese respondeu sem hesitar. Percebi na África que meu coração está aqui, com você, com esta luta, com esta comunidade. Oió sempre será parte de mim, mas este é meu lar agora. Mesmo sabendo que nossa vida será sempre difícil, sempre perigosa. Especialmente por isso, não quero uma vida fácil em um palácio. Quero uma vida significativa ao seu lado. Ele a beijou então. Um beijo que selou seu destino. Naquela noite, o quilombo celebrou. A Daese apresentou os guerreiros de Oió, mostrou os suprimentos que trouxera, explicou a aliança formal com o reino. Foi um momento histórico, um reino africano reconhecendo e apoiando quilombos brasileiros. Zumba declarou: isto muda tudo. Não somos mais apenas fugitivos escondidos. Somos aliados de um reino poderoso. Temos legitimidade. Era o começo de uma nova era. Deixe seu like nesta história emocionante. Nos meses seguintes, o quilombo da lua cheia se transformou. Com os recursos de Oió, eles expandiram, melhoraram defesas, estabeleceram rotas de comércio secretas. Outros quilombos ouviram falar e enviaram emissários. Uma rede estava se formando. A Daese e Thomas trabalhavam lado a lado, combinando seu conhecimento de liderança, estratégia e diplomacia. Eles eram uma equipe formidável. Mas com crescimento vinha a tensão indesejada. O Império Brasileiro começou a notar que os quilombos estavam ficando mais organizados, mais bem armados. Investigações foram iniciadas. Espiões foram enviados. O capitão Ferreira, agora promovido a major, assumiu pessoalmente a missão de destruir o que ele chamava de a insurreição quilombola. Ele tinha recursos agora e uma obsessão: capturar a mulher que escapou de seu fuzilamento anos antes. A tensão crescia. Houve escaramuças nas fronteiras. Alguns quilombos menores foram descobertos e destruídos. Os sobreviventes fugiam para o quilombo da lua cheia, trazendo histórias de horror.
Eles estão ficando mais sistemáticos. Tomás relatou. Não são mais patrulhas aleatórias, é uma campanha organizada. Adaese concordou. Precisamos de uma solução de longo prazo. Não podemos apenas nos esconder para sempre. Foi então que Adaese teve uma ideia ousada. E se usássemos diplomacia? E se eu me revelasse como embaixadora de Oió, reino reconhecido por Portugal e outras potências europeias? Se o Império Brasileiro soubesse que atacar quilombos significa conflito diplomático com Oió, eles pensariam 2 vezes. Era arriscado. Significava sair das sombras. Mas poderia mudar tudo. O Conselho do Quilombo debateu por dias. Zumba era contra. É muito perigoso. Você seria capturada imediatamente. Mas Jabari, o guerreiro de Oió, discordava. Ela teria imunidade diplomática. O Império não pode prender uma embaixadora de um reino estrangeiro sem causar incidente internacional. Tomás estava dividido. Intelectualmente, ele via o mérito da ideia. Emocionalmente, não suportava a ideia de Adaese se colocando em perigo. Mas a decisão era dela. Adaese decidiu tentar. Ela enviou uma carta formal ao imperador Dom Pedro II, apresentando-se como embaixadora Adaese de Oió, solicitando uma audiência para discutir assuntos de interesse mútuo entre nossos povos. Era uma aposta enorme. A carta poderia ser ignorada, ridicularizada, ou pior, ser usada para rastreá-la. Mas ela teve que tentar. 3 semanas depois, surpreendentemente, veio uma resposta. O imperador aceitava a audiência. O imperador Dom Pedro II era conhecido por ser mais progressista que a maioria dos monarcas. Ele era pessoalmente contra a escravidão, embora politicamente limitado pela pressão dos senhores de escravos. Uma embaixadora de um reino africano, alegando representar quilombos, era algo sem precedentes. Ele estava curioso. A audiência foi marcada para dali a 1 mês, no Palácio Imperial, no Rio de Janeiro. Seria o momento decisivo. Os preparativos foram intensos. Adaese teria que parecer e agir como uma embaixadora legítima, não uma ex-escrava fugitiva. Roupas reais de Oió foram trazidas. Documentos oficiais foram preparados. Jabari e 3 outros guerreiros a acompanhariam como guarda de honra. E Tomás? Eu vou com você, ele insistiu. Se algo der errado, não vou deixar você enfrentar sozinha. E se reconhecerem você como desertor? Então fugiremos juntos. De novo. A comitiva partiu para o Rio de Janeiro. Adaese vestia roupas reais de Oió, tecidos ricos em azul e dourado, joias de ouro, uma coroa simples mas elegante. Ela parecia cada centímetro uma princesa. Tomás se disfarçou como um dos guardas, rosto parcialmente coberto por um turbante. Quando chegaram ao rio, causaram sensação. Uma embaixadora africana negra, com guarda armada, exigindo audiência com o imperador, era escandaloso e fascinante. A audiência foi no grande salão do palácio. Dom Pedro II estava no trono, rodeado por ministros, generais e nobres. Quando Adaese entrou, houve murmúrios. Alguns reconheciam o estilo de Oió. Outros estavam simplesmente chocados. Adaese caminhou com graça e dignidade, cada passo ensaiado. Ela se curvou levemente, uma reverência entre iguais, não de inferior para superior. Majestade Imperial, ela disse, agradeço por me receber. Dom Pedro II a estudou com interesse genuíno. Embaixadora Adaese de Oió, é verdade que você é uma princesa? É verdade, Majestade. Filha do falecido rei Ogunlade, irmã do atual rei Kwame. E é verdade que você foi escravizada em meu império? Silêncio absoluto no salão. Era uma pergunta direta e perigosa. Adaese manteve a compostura. É verdade. Fui raptada e vendida aqui. Escapei. E agora retorno não como escrava, mas como diplomata. Uma história extraordinária, disse o imperador. Mas me disseram que você busca esta audiência para discutir quilombos.
Comunidades de fugitivos são ilegais em meu império. Com respeito, Majestade, eles são apenas ilegais sob suas leis. Sob leis naturais e divinas, todas as pessoas nascem livres. Os quilombos são simplesmente comunidades de pessoas exercendo seu direito natural à liberdade. Houve protestos indignados dos ministros, mas o imperador ergueu a mão para silêncio. Você é franca, embaixadora. Aprecio isso, mas o que exatamente você propõe? Uma aliança, Majestade. Oió reconhece formalmente os quilombos como territórios autônomos sob proteção de nossa coroa. Em troca, eles se tornam pontos de comércio entre Brasil e África. Vocês ganham parceiros comerciais, nós ganhamos proteção para nosso povo, e Sua Majestade ganha uma solução para um problema que só vai piorar. Era ousado, mas era inteligente. O imperador estava claramente interessado, mas seus ministros eram contra. Majestade, isso seria reconhecer a legitimidade da fuga de escravos, protestou um ministro. Seria o fim da instituição. A instituição já está acabando, respondeu o imperador calmamente. A escravidão está condenada. É apenas questão de tempo. A questão é, fazemos isso de forma ordenada e diplomática ou através de sangue e caos? Era a primeira vez que ele declarava isso publicamente. As negociações levaram semanas. Adaese permaneceu no Rio, hospedada em uma residência diplomática, enquanto detalhes eram discutidos. Tomás ficava perto, sempre vigilante. Houve tentativas de assassinato por senhores de escravos radicais. Houve protestos na imprensa, mas também houve apoio de abolicionistas, intelectuais e até alguns nobres progressistas. A sociedade brasileira estava dividida. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos agora. Finalmente, um acordo foi alcançado. Não era tudo o que Adaese queria, mas era um começo. O imperador emitiria um decreto reconhecendo territórios autônomos de comunidades quilombolas selecionadas, sob proteção diplomática de Oió. Em troca, esses quilombos se comprometeriam a não atacar fazendas, a aceitar apenas novos fugitivos, não resgatar escravos à força e a estabelecer comércio legal. Era um reconhecimento parcial da liberdade. O quilombo da lua cheia foi o primeiro a ser reconhecido. Zumba chorou quando recebeu a notícia. Depois de 25 anos lutando nas sombras, finalmente temos reconhecimento legal. Não somos mais criminosos, somos uma comunidade autônoma. Era uma vitória histórica. Não acabou com a escravidão no Brasil. Isso ainda levaria anos, mas estabeleceu um precedente. Mostrou que outro caminho era possível. Adaese e Tomás retornaram ao quilombo como heróis. Eles haviam conseguido o impossível, mas sabiam que o trabalho estava apenas começando. Agora precisavam provar que o acordo podia funcionar. Estabelecer comércio legal, mostrar que comunidades livres podiam ser prósperas, inspirar outros. Era um desafio enorme. Mas estavam juntos, e isso fazia toda a diferença. Naquela noite, sob as estrelas, eles renovaram seus votos. 5 anos se passaram. O quilombo da lua cheia prosperou. Cresceu para 500 pessoas. Estabeleceu escolas, comércio, até uma pequena milícia oficial reconhecida pelo império. Outros quilombos seguiram o mesmo caminho. Uma rede de comunidades autônomas se formou, todos sob proteção diplomática de Oió. Não era perfeito. Havia tensões, conflitos, dificuldades. Mas era progresso. Era liberdade conquistada, não dada. Adaese e Tomás tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. As crianças cresceram livres, educadas, orgulhosas de suas heranças mistas. Elas eram símbolos vivos de que mundos diferentes podiam se unir, de que amor podia transcender raça e origem. Adaese as ensinou sobre Oió, sobre sua história real. Tomás as ensinou sobre Brasil, sobre luta por justiça. Juntos, criaram uma nova geração de líderes. A escravidão no Brasil finalmente terminou em 1888, 23 anos após Thomas impedir aquele fuzilamento.
Adaese tinha 41 anos quando a abolição completa foi declarada. Ela e Tomás estavam na varanda de sua casa, olhando as montanhas, quando receberam a notícia. Eles choraram. Choraram por todas as vidas perdidas, por todos os anos de sofrimento. Mas também choraram de alegria. A luta pela qual dedicaram suas vidas havia sido vencida. Você já se pergunta como seria sua vida se eu não tivesse gritado naquele dia? Thomas perguntou. Todos os dias, Adaese respondeu. Eu estaria morta. Você ainda seria um soldado seguindo ordens. Nenhuma dessas crianças existiria. O quilombo talvez não tivesse prosperado. Sua coragem mudou tudo. Não foi coragem, ele disse. Foi apenas não conseguir deixar uma injustiça acontecer. Isso, ela sorriu. É exatamente o que coragem é. Adaese e Tomás viveram até idades avançadas. Ela morreu aos 73, ele aos 78. Eles viram seus filhos se tornarem líderes, seus netos crescerem livres, seu legado se espalhar. O Quilombo da Lua Cheia se tornou uma cidade reconhecida, depois um município. A história deles foi contada e recontada, tornando-se lenda. O soldado que salvou a princesa. A princesa que salvou a si mesma e a muitos outros. Esta é a história de Tomás e Adaese. De como um momento de coragem pode mudar o curso de vidas inteiras. De como o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. De como luta por justiça nunca é em vão, mesmo quando parece impossível. Eles provaram que uma pessoa pode fazer diferença. Que princípios importam mais que ordens. Que humanidade transcende raça, origem, circunstância. Suas vidas foram extraordinárias porque escolheram fazer delas algo extraordinário. Se você chegou até o final desta história incrível, muito obrigado por sua atenção. Deixe nos comentários o que você achou. Você teria tido a coragem de Tomás? Você teria voltado como Adaese fez? Qual parte mais te emocionou? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esta história de amor, coragem e liberdade. Toda semana temos histórias novas. Até a próxima!